diante. Diz assim: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a pedra e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Amém. Somente estes versículos me empreste, por gentileza, a sua atenção por alguns minutos. Me permita transmitir uma palavra do céu para o teu coração nesta noite. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, em minha visão pessoal, é um dos mais extraordinários dos livros que a Bíblia, dentro dos 66 livros, consta, uma vez que o Atos dos Apóstolos, como também é conhecido como o Quinto Evangelho, ou Atos do Espírito Santo, eu já falei isso em outras ministrações, porque este nome de Atos do Espírito Santo, porque quando lemos os capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus de uma forma marcante e extraordinária, se fazendo uso de homens das piores qualidades, de instruções elevadas, outros que não tinham muita instrução, mas de qualquer forma o Senhor, Ele se utilizou destes homens para que a pregação do Evangelho ela fosse feita de forma eficaz, e foi feito uma vez que até hoje nós fomos alcançados por esta mensagem. Até hoje essa mensagem ela continua sendo pregada por homens de qualidades às vezes igual, melhores e até piores dos homens que está ou consta em Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui falando de dois personagens, Paulo e Silas. Paulo, irmãos, nós conhecemos quem é este homem. O seu nome é mencionado a primeira vez no capítulo 7 deste livro, quando da morte, do apedrejamento do primeiro mártir cristão, que é Estevão, né? Depois desse momento, o nome dele é mencionado pela segunda vez, agora ali quando ele tem uma revelação de Cristo no caminho de Damasco, aonde ele cai do animal, ele fica cego, e a partir dali a história deste homem torna-se uma história totalmente diferente. Do capítulo 9 até o capítulo de número 16, passa pelo menos 15 anos até ele estar aqui no capítulo 16. E o que é que está acontecendo no capítulo 16? Ele está em uma segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária ela acontece nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Findada essa viagem missionária, onde ele passa por pelo menos 6 cidades, ele vai agora na segunda, que consta ali no capítulo 16, onde envolve tantas outras cidades. E
onde acontece esse episódio em que eles estão presos. E qual é a razão ou o motivo que faz com que Paulo e Silas eles sejam encarcerados, sejam presos? A razão é que Paulo ele está pregando com Silas em Filipos, onde eles estão encarcerados. E é nessa cidade que tem uma mulher, uma jovem, que ela tem o espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação vinha enriquecendo pessoas por muitos anos. Porém, o texto diz que enquanto Paulo e Silas estão andando e pregando, a mulher está indo atrás, dizendo em alta voz: estes dois homens são homens de Deus, são servos de Deus Altíssimo. E estes dois homens que vêm pregando-nos salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ele fica inquieto com isso. Embora aquilo que a mulher está falando seja verdade, ele sabe que o que faz com que esta mulher saiba quem eles são é o espírito de adivinhação que está agindo dentro dela. Então ele repreende ao espírito imundo que está dentro dela, e aquela mulher ela é imediatamente liberta, e a partir dali, aquilo que enriquecia os homens parou de enriquecer. O dinheiro cortou, parou de fluir. A riqueza parou de jorrar. Então aqueles homens ficaram altamente revoltados, incitaram os magistrados contra o apóstolo Paulo e Silas, e ambos foram açoitados e encarcerados. Eles não são apenas encarcerados, eles vão ser lançados em uma das celas internas, conforme está consta no versículo de número, deixa eu só achar aqui. Cadê? Bom, deixa eu não ficar falando coisa com coisa. Lançaram no cárcere, aqui. Versículo 24 do capítulo 16. Diz assim que, e recebendo tal ordem, o carcereiro lançou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, tem duas coisas aqui, ou até mais que duas, que nos chama a atenção, que são detalhes importantes que envolvem esses acontecimentos na vida de Paulo e Silas. E o que é? O primeiro é que o carcereiro, ele os lança em um cárcere interior, e lá dentro eles são presos com as pernas, os pés, ou seja, eles estão acorrentados. Por qual razão? Unicamente porque aquela mulher que gerava dinheiro, o espírito imundo que operava na vida dela, ele foi expulso e a mulher foi liberta, e parou-se de gerar lucro para aqueles homens. O fato, irmãos, de Paulo e Silas estarem no cárcere interior, ou seja, não é apenas um cárcere normal. Existia o cárcere normal e existia o cárcere que estava além do normal, aonde as pessoas que ficavam mais para dentro eram tratadas como se elas fossem de altíssimas periculosidades. Eles tinham medo de que essas pessoas saíssem e causassem algum dano, para as pessoas da cidade. Então, quando este homem os coloca para dentro deste cárcere interior, traz essa intenção, faz-nos pensar desta forma. Por qual razão? Qual é o perigo que Paulo gerava? Obviamente, irmãos, não havia perigo nenhum, porque a ferramenta que eles se utilizavam para falar era simplesmente a boca que eles tinham e um coração que estava aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas, irmãos, elas sabem que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus podem causar um dano irreparável no mundo espiritual. Aqueles homens são lançados
lá dentro na intenção de que jamais escapariam, certamente jamais sairão de lá. E eu torno a dizer aos irmãos, não é apenas um cárcere normal, é um cárcere além do normal, é um cárcere que está num nível muito maior. O que isso me faz pensar? São às vezes circunstâncias que a vida nos leva a viver, ou até que Deus nos permite a passar. Que provas são essas, pastor? São provas além do normais. São provas que não são provas comuns, são provas que vai além do comum. Não são provas que pessoas normais passam, mas parece que são provas que vai além daquilo que eu já outrora pensei. Eu jamais imaginava ir para uma masmorra, eu jamais imaginava ir além da cela normal. A gente até aceita, irmão, às vezes algumas provações. Existem provações que nós até aceitamos, que nós olhamos, quer saber, eu vou aceitar essa provação aqui, porque é mais fácil aceitar, mas às vezes o Senhor permite-nos passar por provações que nós jamais imaginaríamos que passaríamos por ela, que jamais algum dia eu estaria envolvido nesse cenário. Já pensou? Eu até ser preso em uma cela comum, está tudo bem agora, e para uma solitária, uma prisão de segurança máxima, aonde tem pessoas ali diariamente me guardando. Isso jamais passou pela minha mente. Mas Deus, Ele não está olhando apenas para os conflitos que existem dentro de nós. Deus não está olhando apenas para o pensamento que nós estamos tendo, as crises que nós estamos vivendo. Por quê? Para quê? Como foi? Onde está talvez a legalidade que eu abri para chegar aonde eu cheguei? Deus, irmãos, Ele não está pensando nisso por qual razão? Porque o Senhor está olhando que nesse cenário, onde você foi dirigido e você foi lançado neste mesmo lugar, tem pessoas neste lugar, tem vidas neste lugar. E que pessoas são essas? Pessoas que serão impactadas, que serão tocadas, pessoas que serão movidas pelo Espírito de Deus, pessoas que já estão lá há muito tempo, há muitos anos, abandonadas, esquecidas, mas Deus te lançou lá para você passar apenas uma noite neste lugar. E esta noite vai ser a noite que aquelas pessoas que um dia foram abandonadas ouvirão músicas que elas jamais ouviram, que faz tempo que elas não ouvem, e naquele lugar a tua boca vai abrir e uma mensagem vai sair daí para fora, e as pessoas serão profundamente impactadas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo chega lá, já tinha gente, quando o apóstolo Paulo e Silas chegou lá, já tinha gente lá. Você já parou para pensar nisso, irmãos, que às vezes na prova que você está conduzindo já tem gente lá há muito mais tempo que você, já tem gente sofrendo há muito mais tempo que você. A prova que você está passando hoje, às vezes tem gente que está há um ano nessa prova aí, e você está 2 dias, está 3 semanas, está 1 mês, e tem gente que tem ano, 30 anos, sai ano, e ela continua lá, e Deus te manda para este lugar, irmãos, não é à toa, é para você lembrar o que, pastor? Tudo que você tem dentro de você, tudo que o apóstolo Paulo faz nessa prisão, era o que ele já havia fazendo fora da prisão. Tudo que o apóstolo faz dentro da prisão, ele já vinha fazendo fora da prisão, era normal para ele. E o que é que ele faz, pastor? Ele prega, ele ora e ele canta. Isso todo crente faz. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Quando a tua prova chegar, o que você tem que fazer? A mesma coisa que você já faz, a mesma coisa que você já vem fazendo. E o que é, pastor? Eu vou continuar cantando, eu vou continuar pregando, e eu vou continuar louvando a Deus. Obrigada, Pai. Aleluias. Não tem nada de novo, não tem nada de extraordinário ali. Tudo que ele faz já vinha fazendo, tudo que
ele faz, ele apenas continua fazendo, continua exercendo. E a mesma coisa que Paulo está fazendo, enquanto Paulo está fazendo a mesma coisa que ele faz há anos, Deus continua fazendo a mesma coisa que ele vem fazendo há anos. E o que é, pastor? Agir. Quando nós fazemos, quando nós louvamos, enquanto nós pregamos, enquanto nós louvamos a Deus, o Senhor continua fazendo o que ele vem fazendo há anos. E o que é? Fazendo as estruturas tremerem, fazendo os cárceres se abrirem, fazendo as portas se abrirem, mostrando para o inimigo que quem manda ainda é Deus, que a chave está na mão do Senhor, que o poder está nas mãos do Senhor, e que em fazendo e operando Deus, ninguém pode impedir. Amém, irmãos? Mas eu gostei disso aqui que eu falei, que eu não tinha pensado nisso. Que quando o apóstolo Paulo ele chega no cárcere interior, já tinha gente lá dentro. Eu preciso repetir e reforçar isso aqui, porque alguém que está aqui dentro hoje precisa ouvir isso aqui nesta noite. Que aonde o apóstolo Paulo chegou, já tinha pessoas lá há muito tempo. E o lugar que talvez, aonde você está entrando agora, que talvez é uma zona, é uma prova que você jamais tinha chegado neste lugar, já tem gente lá muito antes de você. E você precisa olhar para fora e não apenas para dentro, olhar para o exterior, não apenas para o interior, pensar além de mim, não apenas em mim. E quando eu olho para fora, o que é que eu consigo ver? Quando eu olho ao meu redor, com que é que eu estou lidando? Quando eu olho para as pessoas, como é que estão os rostos, as faces, as falas? Como é que está a esperança dessas pessoas? Como é que está a fé dessas pessoas? Como é que está a coragem dessas pessoas? Irmãos, quem está na prova por 2, 3 anos, ou está com muita fé, ou não tem fé mais nenhuma, mas aí Deus manda você animado, cheio de fé e de coragem, para chegar em crentes que estão cansados, desanimados, quase parando, e que manda uma mensagem de Deus. Começa a orar naquele momento, canta o hino de louvor, e nesse lugar o negócio começa a mover. Tem alguém aqui comigo, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E somente aqueles, irmãos, que estão cheios de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, que tem a capacidade de olhar para fora e não apenas para dentro, que tem a ousadia e a coragem de olhar para fora e enxergar que ao meu redor, no perímetro que eu estou, existe mais alguém, não apenas eu. Tem mais alguém na mesma prova, irmãos. Tem mais alguém no mesmo deserto. Tem mais alguém sofrendo igual a você. Tem mais alguém que está se arrastando, que está desanimado, tendo questões na alma, no interior, e sem respostas. E às vezes a resposta quem tem é você, que Deus está conduzindo para este lugar. Amém? Você está pegando a mensagem aí ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece? O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, Silas, chegaram a uma conclusão rápida. E qual era a conclusão? Bom, o dia está passando e já é meia-noite. Estamos acorrentados. Estamos presos no cárcere interior. Daqui não tem como sair. Eu já não consigo fazer nada para mudar isso aqui. Reclamar não vai resolver. Gritar daqui também não vai resolver. Não vai mexer com as estruturas deste lugar. O que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o que eu já venho fazendo. Repita comigo, eu vou fazer o que eu já venho fazendo. Irmãos, o crente tem que ter isso em mente. É continuar fazendo, irmão Valdir, o que nós já estamos fazendo. É fazer o que eu já estou fazendo por muito tempo. Mas o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já sei o que está acontecendo. O que vai acontecer eu não tenho gerência, mas o que está acontecendo eu estou percebendo, porque eu consigo participar do que está acontecendo. Aquilo que vai acontecer é Deus quem tem o governo. Mas eu sei de uma coisa, que se eu, enquanto
enquanto está acontecendo, nesse momento, eu posso ser uma peça fundamental daquilo que vai acontecer. Quando é que eu posso fazer isso? Quando eu continuo fazendo o que eu já fiz. É fazer o que eu estava fazendo, é fazer o que eu estive fazendo, é continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. Está claro para os irmãos? Amém. Aleluia. Porque, irmãos, entra ano e sai ano. E a esperança, irmã Aloés, ainda é a mesma. Amém. De que Jesus um dia vai voltar, não é, irmã deles? Ele vai voltar. E enquanto ele não volta, o que nós vamos fazer? Continuar fazendo o que nós fazemos. Por quê? Porque enquanto nós fazemos ou continuamos fazendo, o Senhor, que está em uma atmosfera fora do tempo, Ele está administrando tudo isso. E o meu dever é descansar naquele que é Senhor do tempo. O meu dever é louvar enquanto Deus administra e coordena o tempo. O meu dever é descansar em Deus e permiti-lo trabalhar do jeito que Ele sabe trabalhar. O texto não faz menção que o apóstolo Paulo está orando para que o Senhor o livre. O texto não faz menção que o apóstolo Paulo está louvando louvores para que as cadeias se rompam e as correntes se quebrem e que os solos tremam. O texto não faz menção disso, porque talvez ele nem estava cantando esse tipo de louvores. Talvez ele estava cantando louvores que apenas enalteciam o nome do Senhor Jesus. Porque a fé desses homens era tão tamanha que eles sabiam que nada acontece fora do controle do Senhor. Aleluia. O que eu não posso fazer neste momento é reclamar, dar vazão para o inimigo, dar legalidade para o inimigo. Mas eu sei de uma coisa: enquanto eu estou louvando, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou pregando, eu sei que as brechas estão sendo tapadas. De uma coisa eu sei, que enquanto eu estou no exercício daquilo que Deus me chamou, não tem legalidade para o inimigo atuar, não tem porta aberta para o inimigo entrar. Sabe quando é que ele entra? Quando eu deixo de cumprir e de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Aí a porta não abre, o chão não treme, nada acontece, mas o inimigo entra e estraga tudo. Terceiro ponto, irmãos, é que depois que tremeu tudo, o homem acordou. O carcereiro acorda e o que ele vê? As celas abertas. Aleluia. Ele pega a espada e faz menção de se matar. O apóstolo Paulo grita lá de dentro: não faças tal, porque todos nós estamos aqui dentro. O interessante é que Paulo não está falando apenas dele e de Silas, porque não foi apenas a cela de Paulo que foi aberta, foi de todos os homens que estavam presos. Mas o que aconteceu foi tão extraordinário que os homens que estavam presos, mesmo com a cela aberta, eles não vão embora. Por qual motivo? Porque a experiência que eles têm foi tão tamanha que eles ficam extasiados, não sabem o que fazer e preferem ficar onde estão. Se tem uma coisa, irmãos, que paralisa o homem, que faz com que a pessoa ela fique refletindo em profundas reflexões, é quando a presença de Deus ela adentra no ambiente e ela mexe no interior de